Então, como já estamos falando há um tempo sobre a história do nosso padroeiro, nós vimos então no encontro passado onde que ele estava indo para encontrar-se com o Papa para conseguir a aprovação das regras da sua congregação. Mas o Papa Sisto IV recusou de aprovar. O Papa Sisto IV falou assim: eu não me atrevo a permitir um voto tão rigoroso. Francisco, ele está colocando no seu estatuto, nas suas ordens ali, os votos, que jamais possa comer a carne e também os latricínios. Então isso é demais, diz o Papa. E o Papa então fala assim: a fraqueza da humanidade é grande. Então fala para Francisco que ele deve organizar uma outra que seja mais tolerante. E pede então para Francisco que ele vá então realmente para a França, aquilo que já tinha solicitado antes, que ele fosse então na França curar o rei Luís XI. Francisco observa, no momento que vai sair dali, que está junto com o Papa, o sobrinho dele, que é o cardeal de la Rovere. Esse cardeal, muito simpático, olha para Francisco, sorriu, e Francisco fala assim: aqui está o pontífice que irá aprovar as regras da minha congregação. Então aqui agora eu vou até parar um pouquinho na história cronológica da história de São Francisco ali, conforme os anos, mas vou falar um pouco como que foi então essa aprovação. Francisco então faz algumas alterações nessas regras que ele está preparando para a sua congregação, e no ano de 1493 ela foi aprovada, uma parte dessas regras, pelo Papa Alexandre VI, que foi o sucessor do Papa Sisto IV. Então, Alexandre VI foi o sucessor do Papa Sisto IV, e ele, no dia 26 de fevereiro de 1493, ele aprova uma parte dessa regra. E também só foi aprovado na íntegra essas regras no dia 28 de julho de 1506. E quem aprovou na íntegra essa regra foi o Papa Júlio II. Esse Papa Júlio II foi aquele cardeal que Francisco profetizou que um dia ele ia ser o Papa e que ia aprovar a sua regra. Se nós olharmos nessas datas, passou um período praticamente de 23 anos. Francisco, então, agora voltando em 1493, 1483, que seria a sequência, então, vemos que Francisco volta, então, no convento que ele estava residindo e vai se despedir, então, da sua comunidade. Francisco entristeceu nesse momento, porque ele percebe que é uma viagem que não tem volta. Mas ele anima os seus confrades, seus companheiros, que sejam perseverantes na oração, perseverantes na penitência quaresmal e também que sejam fiéis na sua obra. E que também eles possam fazer também a penitência. Francisco anima então a sua comunidade, e ele se prepara para sair, convida então mais 3 eremitas, amigos dele, para seguir junto com Francisco. Francisco então, na hora de despedir, veio uma irmã religiosa, a irmã Brígida, e fala para Francisco que ele tem que deixar alguma lembrança para ela. Francisco fala: mas eu não tenho nada para deixar. E ela insiste, vem em lágrima com ele. Francisco pega e coloca
o dedo na boca e arranca um dente molar e entrega para essa irmã e diz: fique com isso aqui então para lembrança minha. E Francisco então pega o seu cajado, o seu livro de oração e os seus 3 amigos ali, que são da comunidade, e também o burrinho que ele leva junto, o martimelo, que é para ajudar a carregar as cargas. E começa então esse caminho no sentido à França. Passa por várias montanhas, que é a região da Itália, muito cheia de montanhas. No momento ele para e olha para trás e entristeceu, porque ele via a cidade que ele estava deixando, a cidade natal, onde que ele sabia que não voltaria mais. Ele leva os olhos ao céu e ergue a mão e abençoa esta cidade. Francisco então segue o caminho com destino à França. Mas nesse período que ele segue até chegar à França também realiza muitos milagres. Então esses milagres nós vamos ver no próximo encontro. Vemos então aqui que Francisco, por obediência ao Papa, ele despede da sua congregação, dos seus amigos, daquelas pessoas que dividiam antes o momento de oração e de penitência, e ele vai então destino à França em obediência ao Papa.